E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2022.2 que fala o seguinte pra gente. A região do Sol, conhecida como fotosfera, é responsável pela radiação emitida e possui temperatura igual a 5.800 kelvins. O espectro de radiação emitido pela fotosfera pode ser considerado como um corpo negro. E o comprimento de onda do ponto de maior intensidade desse espectro é de 500 nanômetros. Um objeto com temperatura igual a 500 kelvins, considerado também um corpo negro, quanto ao espectro de radiação emitido, possui o comprimento de onda do ponto de maior intensidade de emissão do seu espectro em nanômetros igual a quanto? Quando você precisa relacionar o comprimento de maior intensidade com a temperatura, a gente vai aplicar a lei de Wien. Não sei como fala o nome dele, perdão aí, Wien. E aí, ele fala o seguinte pra gente: o comprimento de onda máximo que você vai ter, ele vai ser uma constante K sobre a temperatura desse corpo negro. E essa constante, gente, essa constante K, ela vale o seguinte, ela vale 2,89 aproximadamente vezes 10 a menos 3 metros Kelvin, ok? No sistema internacional. Só que observa bem, esses dois corpos que a gente está comparando, eles vão ter a mesma constante de proporcionalidade. Então, a gente pode escrever o seguinte a partir dessa expressão aqui, que K vai ser o comprimento de onda máximo vezes a temperatura. E como os dois corpos vão ter a mesma constante, a gente pode dizer o seguinte, que a constante do primeiro corpo tem que ser igual à constante do segundo corpo. Isso vai dar para a gente o seguinte, que o comprimento de onda do primeiro corpo vezes a temperatura do primeiro corpo tem que ser igual ao comprimento de onda do segundo corpo vezes a temperatura do segundo corpo. Você pode usar essa relação também quando você quiser comparar as coisas, né? Você pode usar a lei de Wien para comparar comprimento de onda e temperatura entre dois corpos, né? Que têm temperaturas diferentes, dois corpos negros. E aí você vai substituir, né? O Sol, né? Ele tem uma temperatura de 5.800 kelvins e o comprimento de onda dele é de 500 nanômetros. O comprimento de onda que a gente quer descobrir do outro corpo, a gente não sabe, mas a gente sabe que a temperatura desse outro corpo é 500, né? Gente, uma outra observação importante é que quando você está comparando temperatura e comprimento de onda, você só precisa se preocupar se esses comprimentos de onda e essas temperaturas estão na mesma unidade. Então, se aqui está em Kelvin, aqui tem que estar em Kelvin. Necessariamente, essa temperatura tem que estar em Kelvin para a lei funcionar, beleza? E o comprimento de onda, né, apesar da constante que está em metros, a gente não está usando ela. Então, o que você pode saber é que o comprimento de onda aqui precisa estar em nanômetro e aqui também. Como ele pede em nanômetros, a gente não precisa fazer nenhum tipo de conversão, beleza? E aí, ó, corta, você vai achar que o comprimento de onda vai ser 5.800 nanômetros, ou como ele coloca ali na opção, é 5,8 vezes 10 ao cubo. Ele passou para a notação científica, tá bom? E essa opção vai ser a letra B. Luiz, qual é a diferença do 3 positivo e do 3 negativo? Pensa no seguinte, 5.800 é a mesma coisa que 5,8 vezes 1.000. E o 1.000, ele é o 10 ao cubo. Então, o expoente tem que ser positivo, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!